Olá! Estamos entrando ao vivo para mais uma live ao vivo. Live ao vivo é bom. Tudo bem? Hoje o tema é importantíssimo, né? Nós vamos falar sobre treinamento de vendedores, treinamento de vendas. Oi, Silvia. Tudo bem? Vamos entrando. Hoje é um horário diferente, né? Um horário novo. A gente sempre faz lá pelas 20 horas, né? Hoje a gente está fazendo de manhã. Eu estava viajando, aí não tinha, cheguei ontem à noite, não tinha condições de fazer. E aí a gente está fazendo esse novo horário. De repente até a gente muda, né? Dependendo de vocês. Bom dia, Gabriel. Tudo bem? Tudo certo? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tudo ok? Me deem um feedback aí, deixa eu marcar o tempo aqui para a gente controlar. Vamos falar hoje sobre treinamento de vendedores. E eu fiz uma provocação aqui. Será que a culpa é dos vendedores? Sempre vai ser dos vendedores mesmo, né? Que não gostam de treinar? Maravilha, maravilha. Beleza. Então, tudo certo. Vamos ao tema que é um tema importante e vamos ser produtivo, né? Quando a gente fala que o vendedor não gosta de treinamento, é uma coisa que eu sempre debati, porque eu coloco o seguinte: será que realmente a gente não gosta de treinar? Eu vou partir para inverter, vou falar do ponto de vista do lojista, né, em geral. Eu digo sempre o seguinte: o lojista também não gosta de consultoria, ele não quer consultoria. O que o lojista quer? Quer vender mais, quer ter sucesso, quer que sua loja cresça, não é? Quer fidelizar os seus clientes, não? Quer ter um bom negócio, não é verdade? Então, se a gente parar para pensar, aqui, uma meia-verdade. É realmente uma meia-verdade, porque depende do ponto de vista. Não é? Porque quando eu pergunto para os vendedores em geral, não é? Você quer bater meta? Você quer melhorar suas comissões? Quer ganhar prêmio? Quer ser desejado pelo mercado? Quer ser respeitado pelos colegas? Não é? Quer receber feedback positivo dos clientes? É óbvio, 100% da resposta é claro que sim, quero. Não é? Então, veja bem, a pergunta que fica é, ok, como é que você vai conseguir, não é, ter uma performance de alto nível, realmente conseguir atender necessidades e desejos dos seus clientes? Como é que você vai conseguir dominar todo o processo da venda? Como é que você vai conhecer os produtos da loja, destacar quais são os aspectos que vão realmente encantar o seu cliente? Né? Isso não cai do céu. É mais ou menos assim: você quer ter um shape legal? Né? Quero. Então, as pessoas não querem fazer regime, mas elas querem ter um shape, não é isso? Então, via de regra, é importante a gente começar a entender esse ponto de vista. Não é? E aí ficam as questões. E quando você compara, por exemplo, existem alguns mitos que eu quero trabalhar. Primeiro mito que a gente ouve. Aliás, vou fazer um parênteses aqui. Eu me lembro na minha época de faculdade, eu dava aula de matemática. E aí eu ouvia muitos alunos dizendo assim para mim: professor, eu não gosto de matemática. E aí eu dizia: você não gosta ou você não sabe? Não é? Por quê? Bom dia, Gisele. Tudo bem? Que prazer ver você aqui. Bom demais. Como é que você está? Um abraço para você, para o Sandro. Então, eu sempre digo assim, eu respondia para esses meus alunos que perguntavam para mim assim: mas professor, eu não gosto de matemática. Eu dizia: você não gosta ou você não sabe? Porque eu não, se alguém vem conversar comigo um assunto, não é, que eu não domino, que eu não sei, que eu não entendo, é um assunto chato, é um assunto desagradável. Então, eu também não gosto. Percebe? Agora, quando eu domino, quando eu entendo, vou dar um exemplo. Existe um mito sobre vendas de que, primeiro, de que vendas é dom. Não é? Isso não é verdade. Esse é o primeiro mito que a gente precisa desconstruir. Não é? Vou dar um exemplo prático. Qual é a diferença de dom e conhecimento técnico? O dom, não é, que legal, Gisele. Muito obrigado.
né? Fico muito feliz também. Muito obrigado para você. Então, eu digo sempre o seguinte: a construção, não é? Ela vem a partir de. Claro que você tem que ter a aptidão. Aptidão é diferente de dom, não é? Então, as pessoas não nascem médicas, não nascem engenheiro, não nascem chefe de cozinha, mecânico de automóvel. As pessoas não sabem. As pessoas nascem com aptidão. Eu gosto, me identifico mais com essa área ou com aquela área. Mas o conhecimento é técnico, é a partir de domínio, de experiência, de estudo. Não é? Então, primeiro a gente precisa desconstruir isso. É importante entender. Não, é estudo. Segundo, muita gente fala que não gosta de estudar. Né? Esses dias eu estava conversando com um adolescente e ele estava me dizendo exatamente isso. Hermelino, eu tenho uma dificuldade, eu não gosto de estudar. Não é? Sei lá. Aí eu comecei a conversar com ele e eu perguntei qual é a área que você... um adolescente que eu quero me referir é um jovem vendedor de uma loja de shopping, né? Para deixar a coisa bem contextualizada. E aí eu perguntei para ele, né? Ok, tá, legal. Do que você gosta? Qual é o tema que te atrai? Aí ele começou a falar de rock. Né? Cara, eu sou muito ligado em rock, eu gosto muito. Música é uma coisa que me atrai. E eu comecei a conversar com ele e ele começou a me dizer, tá, qual é a banda que você mais gosta de ouvir? E ele começou a ele me deu uma aula, né? Me contou a história dos músicos. Sabe, a gente foi conversando e eu fui... dando trela, como a gente diz, e o assunto foi evoluindo, e eu recebi uma aula de rock, de bandas e estilos e etc. e tal. Aí eu perguntei para ele, como é que você tem esse domínio todo? Né? Porque eu acompanho. Então, aí eu disse para ele, você gosta de estudar? Primeiro, ele parou assim, depende do seu interesse pelo tema. Concorda comigo? Então vamos lá, vamos para a prática. Vamos desconstruir. Primeiro, essa história de que vendas é dom, isso é mito, não é verdade. Vendas é uma coisa técnica, é uma área técnica como outra qualquer, não é? Então é preciso conhecimento técnico, o processo da venda, é preciso conhecer. Eu sempre trabalho, vendedor precisa conhecer 3 áreas, é fundamental que conheça 3 áreas. Primeiro, né? Dom é vocação, exatamente. Chá comigo. Exatamente. Vocação é uma coisa, nascer pronto é outra, não é? Então, não confundir isso. Vou fazer um parênteses, aproveitar o parênteses aqui. Às vezes eu digo assim, a pessoa diz, vê uma outra que conversa muito desinibida, fala bastante e tal. Você fala bastante, você fala bem, você devia trabalhar com vendas. Eu digo assim, não necessariamente, não é? Vendas, quem fala demais às vezes é uma pessoa chata, inconveniente. Então, não é necessariamente porque fala muito bem, né? Nasceu um vendedor aqui, né? Não é assim, se não sabe, não conhece o processo da venda, como eu estava dizendo, são três áreas de conhecimento que são fundamentais que se conheça. Primeiro, técnicas de vendas, o processo da venda, como abordar o cliente, como abrir a venda, como interagir com esse cliente para criar conexão. Primeira missão de um vendedor no relacionamento com o cliente é conquistar a confiança do cliente. Por quê? Porque, em princípio, se não há uma conexão, uma relação já de confiança, de conhecimento, não é? De experiência desse cliente com o vendedor, com a vendedora, há uma desconfiança. O vendedor está preocupado em bater meta. O vendedor está preocupado em vender. O vendedor está preocupado em tomar o meu dinheiro. Percebe o que eu estou dizendo? Na cabeça dos clientes, em princípio, eles acham que quando uma vendedora me aborda, o que está na cabeça desse vendedor do ponto de vista do vendedor. Então, se o cliente não entende que aquela pessoa que está ali quer me ajudar, não é? Por quê? Porque todo cliente que entra numa loja tem um problema para resolver. Eu tenho um filho para vestir, eu tenho um presente para dar, eu tenho um tênis para eu comprar. Percebe que eu estou dizendo? Todo mundo que entra numa loja tem um problema para resolver. Nada é mais encantador do que eu encontrar uma pessoa que entenda o que eu quero, não é? O que eu desejo, o que eu preciso, me dê sugestões, me apresente alternativas,
sabe? Agora, como é que a pessoa vai fazer isso se ela não tem um domínio? Então, veja bem, bom dia, Top Fashion. Então eu digo o seguinte, então, quem que não quer ser bem sucedido nessa atividade? Todo mundo quer, percebe o que eu estou dizendo? Então, voltando ao ponto, é fundamental, primeiro, conhecer o processo da venda. Segundo, se você não conhece o produto, se o meu vendedor não conhece o produto, como é que ele vai performar em alto nível? Não é? É fundamental, precisa conhecer o processo da venda como um todo, abrir a venda, iniciar um processo de sondagem. Sondagem não é perguntar o que o cliente quer. Não é? Isso eles dizem, eu quero ver tênis, quero ver camisa, quero ver relógio, quero ver perfume. Não é? Eu preciso entender o que está na cabeça do meu cliente, o que ele procura. Não é? Procura no sentido psicológico, no pedido. Não é? Porque às vezes o cliente quer um tênis, mas está muito preocupado, ou quer uma camiseta, ou quer uma camisa, e está preocupado com o status, com o prestígio, com a marca. Não é? Às vezes a pessoa olha assim, não, eu estou fazendo uma boa presença e tal, então é qualidade que vai encantar? Não necessariamente. A pessoa está procurando prestígio, que pode ter alta qualidade, mas se não tem uma marca que vai destacar, a pessoa não quer, ela não sente vontade de comprar. Então, e vender é deixar o cliente com vontade de comprar. Isso é vender. Ok. Entendendo isso tudo, esse é o primeiro processo, processo da venda. Segundo, conhecimento do produto. Terceiro, conhecimento da loja. Vendedor que não conhece a loja bate cabeça. E conhecer a loja não é só saber onde os produtos estão. É saber onde os produtos estão, é saber por faixa de preço, por tamanho, né, por cores. Então, como é fundamental estar preparado para isso. Porque se faltar um desses três pilares, não tem como performar em alto nível. Percebe o que eu estou dizendo? E aí, isso recai sobre os gestores estarem preparados e, primeiro, trabalhar a consciência do time, da equipe, que isso é fundamental. Né? Eu costumo ouvir, então, basicamente, são três áreas de conhecimento e uma de comportamento. Né? Não adianta ser exímio conhecedor do processo da venda, conheça os produtos. Né? Veja bem, produto toda semana tem novidade, tem lançamento, tem as coleções. A tecnologia hoje ela atropela, porque quando chega um produto tecnológico na loja, já tem 3 ou 4 gerações na indústria sendo em fase de teste já para sair, não é? A gente chama isso de obsolescência programada, quer dizer, o produto quando ele chega no varejo, quando ele chega na ponta, ele já é defasado. A tecnologia atropela hoje, então isso não termina nunca. É fundamental que se esteja permanentemente conhecendo isso. E isso compete aos gestores preparar. Então, veja bem, por isso que eu estou dizendo, a responsabilidade maior por despertar o interesse do time, não é, está muito mais nos gestores do que no próprio time. Não é? Eventualmente, um ou outro tem essa consciência e busca. Não é? Mas, como eu sempre pergunto, quer bater meta? Quer ganhar comissão? Quer ser reconhecido no mercado? Quer progredir na carreira? Não é? É claro que sim, a resposta é sim. Como é que você vai fazer isso? Vem cá que eu vou te ajudar. Não é? E aí você tem os fundamentos. Agora, o que acontece? O que é muito comum? Eu chego numa loja e pergunto para uma vendedora, não é? Qual é o preço médio do item que você vende? Não sei. Tem muitas que eu pergunto assim, qual é a meta de hoje, do dia? Não sei. Qual é o seu ticket? Não sei. Como é que percebe? Como é que eu vou gostar? Vai e fazer reunião com o vendedor, né, com o time de vendas e cobrar a venda. Gente, ó, vamos melhorar esse ticket, hein? Ó, pessoal, ó, nós estamos precisando vender tal coisa. Percebe o que eu estou dizendo? Ó, vamos melhorar aí, ó, a tendência, né? Isso não resolve, se isso resolvesse, a gente não teria mais problemas com a equipe de vendas. Concorda comigo? Então, é muito mais uma preparação, é entender. E eu digo mais, tem muito lojista que entra em contato comigo e diz assim, Hermelino, eu queria ver contigo o teu curso de vendas, eu tenho tantos vendedores, quanto é que fica para você para a gente fazer um curso desse para cada vendedor? Eu hoje digo assim, não faça isso, isso é bobagem. Por quê? Porque é dentro da loja que a gente reúne a equipe, a gente monta uma programação. Veja bem, vamos entender, eu quero até antes fazer um disclaimer. Por que muita gente acha que venda é dom, que venda é tudo igual? É muito comum a gente ouvir assim, não... Quem vende qualquer coisa. Quem sabe vender? Veja bem,
eu tenho experiência, eu estou há mais de 30 anos aí na estrada, né? Esses cabelinhos brancos aqui, eles branquearam dentro de loja, né? A gente rodando esse país de ponta a ponta, lidando com empresas e times de vendas e etc, né? E eu me lembro, certa vez, isso já tem muitos anos, a maioria de vocês que estão aqui talvez não tivessem nem nascido, né? Eu dando consultoria para uma concessionária de automóveis de luxo, havia uma certa competição entre os vendedores de veículos novos e os vendedores de consórcio. Porque o pessoal de vendas de veículos novos achava que o pessoal do consórcio, que tinha uma equipe separada, ganhava mais, ganhava muito bem, a comissão era muito boa, porque eu também tenho que vender consórcio. E o time de consórcio queria vender carro novo. Não, porque às vezes eu vou oferecer o consórcio e o cliente quer o carro na hora, etc, etc. Tá, ok. Então, e eu fui com eles conversando, eu disse o seguinte: existe uma diferença muito grande entre venda de serviço e venda de produtos. Não é? E aí eu fui explicar para eles o seguinte: olha, você sabe a diferença da venda de bem durável, a venda de bens de consumo, bens de capital, venda de serviço? Como assim? Não é? Veja bem, vamos lá. E aí, quem compra serviço, vamos pegar esse exemplo que eu estava dizendo. Quem vende um consórcio, por exemplo, o cliente que compra um consórcio, ele não está comprando o carro, ele está comprando a promessa de que um dia ele vai ter o carro. Né? Você quer esse carro aqui, e aí tem toda uma construção, porque a pessoa, grande César, meu querido amigo César Teló, dá-lhe César, tô com saudade da fazenda, hein? Me chama uma hora dessas daí que a gente arruma um tempinho e eu vou contigo, né? Ver o Pantanal, né? Enfim, mas vamos lá, e aí, então, como eu estava dizendo, aí o que é o consórcio? O consórcio, eu não estou vendendo carro, eu estou vendendo a promessa. Então eu tenho que construir um cenário que o cliente vai imaginar. Então, se você me pagar aqui, todo mês, eu prometo que eu ajudo você a conseguir esse carro assim, ou a casa, ou não importa o que. Né? Quando o vendedor de veículos novos, por exemplo, estava vendendo o carro, ele vendia o quê? O cheirinho do carro novo, o barulho do motor, a potência, o test drive. São argumentos, são construções, são demonstrações, são técnicas completamente diferentes. Não é? Se o vendedor está vendendo bens industriais, por exemplo, não é outra coisa. Um industrial, quando ele compra uma máquina para a indústria dele, não entra. Qual é a preocupação? Vai ser produtiva? Ela vai me dar lucro? Percebe o que eu estou dizendo? É diferente. Então, a maneira de abordar o cliente, de apresentar o produto, a estratégia de demonstração, técnicas de fechamento, são bem específicas. Não é? Então, é fundamental que essa preparação venha da liderança para trabalhar o time com relação a isso. Vamos lá, agora alguns mitos que eu quero desconstruir aqui, que são importantes e muita gente coloca, não é nem por maldade ou por preguiça, é por desconhecimento, não é? Então vamos lá. Bom dia para vocês que estão chegando agora. Eu estou vendo aqui os bons dias, eu não estou parando para responder todo mundo, porque senão a gente interrompe muito, né? Mas bom dia para todos, sejam todos muito bem-vindos aqui comigo. E a gente está falando de uma coisa que é fundamental dentro da loja, que é o que eu vou colocar agora. Primeiro, se a gente não treina, a nossa habilidade, ela pode cair e muito. Eu vou explicar por quê. Tem um mito que muita gente diz assim, aliás, a gente ouve muito dos pais, né? E quem tem filhos deve repetir isso. Meu filho, a única coisa que não te tiram é o conhecimento. Então, você estuda, porque o conhecimento, o resto podem te tirar, mas o conhecimento ninguém te tira. Isso não é verdade, isso é mito. Eu canso de fazer isso quando eu estou Agora mesmo, eu estava em Santa Catarina, essa semana, né, em reunião com lojistas, e eu faço essa brincadeira. E eu faço uma pergunta: isso aqui você já estudou na escola? Já, claro. Eu tenho um curso superior, então no ensino médio eu aprendi isso aqui, ou na matemática, ou no português, enfim. Aí eu pego e faço um teste, e faço uma pergunta, e a pessoa, não lembro mais. Percebe? Então,
Conhecimento a gente não perde? Perde sim. Né? Conhecimento não tiram da gente? Tira sim. Sabe quem tira o conhecimento? O tempo. O órgão do corpo humano que mais gasta energia é o cérebro. É o cérebro. O cérebro, segundo aí os especialistas, né, algo em torno de 25 a 30% de toda a energia que o corpo humano gasta é o cérebro que consome. Então, o que acontece? Naturalmente, o cérebro tenta economizar, jogar a gente numa área de conforto, pegar atalhos, né? É como o celular, se você deixa ele, ele entra no modo espera, né, para economizar energia. E aí, o que acontece? Aquilo que você não está usando vai para um certo canto lá no porão, né, que fica escondidinho lá, porque o que está aqui na pauta é aquilo que você está usando, é aquilo que está na prática. Né? E dessa maneira, então veja bem, quando a gente olha dessa maneira, se você não estiver exercitando, repetindo aquilo, você vai perder a certa habilidade. Tem coisa que você olha, você sabe que sabe, você tem certeza que já viu aquilo, que conhece aquilo, mas não lembra. Isso acontece comigo. Tem coisa que na minha época de faculdade eu dava aula e às vezes eu vou mexer e eu não lembro mais. Como que é mesmo isso aqui? Eu tenho que ir lá pegar. Claro que eu olho, lembrei, né? E aí, então veja bem, por que eu estou trazendo isso e por que eu estou colocando isso? Porque você vai falar com o vendedor, vai falar com a vendedora, eles vão falar assim, mas de novo? Mas eu já fiz, mas eu já sei, para quê? Né? Aí eu pergunto, por que um jogador de futebol treina? Jogou domingo, segunda-feira está treinando. Porque a repetição é o segredo da perfeição. Se você não estiver ali exercitando, repetindo, né, isso vai cair numa certa zona de conforto, o teu cérebro vai jogar você num certo atalho e a gente vai se mediocrizando. E mediocrizar é cair em média. Não é? É impressionante, a palavra medíocre vem de média. Então, só que se você chama alguém de medíocre, a pessoa se ofende. E o que é ser medíocre? É ter desempenho médio. Veja bem, desempenho médio, olhando do ponto de vista da loja, se eu tenho uma equipe, um elemento na minha equipe que tem performance média, não é? O que está esse resultado me conta? Me conta que tanto faz A, B ou C, o resultado vai ser mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Porque eles estão na média. Então eles vão me entregar mais ou menos o mesmo resultado. Agora, quando você tem alguém que está acima da média, que tem performance de alto padrão, de alto nível, não é? Aí a gente fala, não, ali eu sei que se eu entregar para aquela pessoa ali, se eu passar essa missão, né, para esse meu vendedor, para essa minha vendedora, vai me entregar um resultado de alto nível. Por quê? Aí vem a pergunta, por quê? Capacitação, domínio de técnicas, de ferramentas, conhece técnicas de vendas, conhece os produtos, domina a loja, né? Sabe interagir, vai fidelizando os seus clientes. Então tem uma série de recursos aqui, né, que vão impactar nos resultados. E isso não cai do céu. Isso é o lojista que prepara, é o lojista que organiza. O lojista que eu digo, o responsável, o gestor, né? A lojista, a gerente, enfim, a pessoa responsável que monta a programação. Emelino, o que eu tenho que treinar? Veja bem, técnicas de vendas, repetição, precisa estar treinando. Da mesma maneira que um atleta, da mesma maneira que um músico, um pianista de alto nível, que passa 15 anos num conservatório estudando para se formar, né? E depois ensaia 8 horas por dia. Percebe o que eu estou dizendo? Um atleta de alto nível, um campeão, um atleta que vai para a Olimpíada, agora a gente vai ter Olimpíada, né? Eles treinam assim, você pega um piloto de Fórmula 1, né? que domina, são assim, 20 e poucas pessoas no mundo que são selecionadas, ou seja, é a nata da nata da nata, é altíssimo nível ali, recebem salários ultramilionários, não é? Mas eles estão ali, sabe, exercitando aquilo, repetindo em busca de milésimos de segundos. Isso é que a gente precisa trabalhar com o nosso time e mostrar aqui os campeões, os vencedores, aqueles que prosperam, aqueles que são respeitados na sua atividade, têm esse perfil de comportamento, de treinamento. Percebe? Então, primeiro, é fundamental a gente ter isso, né? Depois tem que organizar.
Não é? O que o meu vendedor, a minha vendedora precisa dominar? Técnicas de vendas, conhecimento de produto, conhecimento da loja. Isso aqui é fundamental. Quando eu falo conhecimento da loja, é importante lembrar que não é só onde é que estão as mercadorias. Primeiro, isso é fundamental, é importante. Porque se eu tenho aqui, eu tenho uma loja de moda feminina, a minha vendedora está atendendo a cliente, ela foi para o provador, né, com uma calça na mão para provar. Né? É óbvio, né, o que vai ficar legal com essa calça, quais são as outras opções. E aí, nesse instante, né, o timing de vendas é muito apertado, é muito curto. Né? Então, onde é que está uma outra opção, né, que primeiro está na faixa de preço que eu acho que vai ficar legal para essa cliente. Segundo, que é do tamanho da numeração dela. Então, se não souber onde é que está, para rapidamente ir lá, olha, prova com essa aqui, dá uma olhada nessa outra, um complemento. Né? E esse trabalho, essa assessoria. Então, se não tiver habilidade, se não tiver domínio da loja, é impossível isso acontecer. Concorda comigo? É impossível. E aí mostrar, pegar, não só, eu chamo de vendedor arara, né? O que é o vendedor arara? É aquele que é indiferente da arara, porque um produto numa arara, o cliente vê. Né? Então, o vendedor que faz assim, e esse aqui, você gostou desse? O que você acha desse? Olha que lindo. Né? Tá mostrando, não está vendendo. Para mostrar, eu não preciso de vendedor. Esse é um debate que a gente tem muito. Hermelino, será que a profissão de vendas vai acabar? Não é? A gente teve um debate agora sobre isso. Será que a profissão de vendas vai acabar? Será que vai se tornar tudo autosserviço? Não é? Gente, não tem coisa mais encantadora do que você entrar numa loja e alguém te atender e entender o que você quer. Não o que você quer em termos de produto, isso a gente fala. Eu quero ver camisa. Não é? Eu cheguei numa loja uma vez, eu queria ver camisa. Aí que legal, Bambini. E aí você, eu cheguei boa tarde, você está em Angola, é isso? A O é de Angola? Aí a gente eu cheguei numa loja para comprar uma camisa e para comprar camisa, na verdade a gente quando entra assim não compra só uma, né? E aí a vendedora veio me atender e eu né, primeiro ela começou, você aceita um café? Você quer uma água? O ar tá legal? Você quer sentar? Né? Você está confortável? Aí eu dizia assim, eu quero camisa. Então, percebe? A pessoa confunde. O que é experiência de cliente? Experiência de cliente é você entrar numa loja, não é tomar cerveja numa loja, não é tomar café, não é um suco. É claro que isso tudo é complemento, mas se eu entrei numa loja de camisa com a intenção de comprar camisa, sabe, eu pegar uma vendedora ou um vendedor que entenda o que eu quero, o meu estilo. Então ela pegou e trouxe, essa aqui é a última coleção, acabei de receber agora. E eu olhei para ela e ainda brinquei, eu sou tiozão, dá uma olhada para mim, não é meu estilo, eu não uso desse jeito. Não é? E eu tive que me atender, não, peraí, deixa que eu escolho, eu quero essa aqui, vou provar essa, percebe? Então, agora, uma questão que eu coloco, o timing, um cliente depois que sai do provador, não volta mais, entende? Então, são oportunidades desperdiçadas, tanta porta para entrar e o cliente entrou na sua. Então, a gente tem que ter um tapete vermelho aqui para não perder essa oportunidade. Concorda comigo? Eu digo, gente, é tanta porta para entrar, entrou na sua, né? Um grande abraço aí para vocês em Luanda. Eu tenho vários alunos aí na África, viu? Especialmente em Angola e Moçambique. Que legal, um grande beijo para vocês. É um prazer saber que você está me acompanhando aqui. Então, voltando aqui, é fundamental entender esse tipo de o porquê, não é? Dos motivos pelos quais os clientes compram e esse timing. Não é? Então, se não tiver o domínio, não é? Ok, isso está claro, ninguém tem dúvida disso. Agora vamos lá, como ter o domínio? Eu tenho que treinar, eu tenho que ter. Então, existe um outro lado aqui, boa vontade não paga conta.
Eu costumo dizer, então a gente tem essa máxima, boa vontade não paga conta. O que significa isso? Não adianta só, como eu disse, eu vou comprar um curso e passar para os vendedores. Primeiro, um faz, outro não faz, um entende, outro não entende, um tem um tipo de comprometimento que o outro não necessariamente também tem, e assim sucessivamente. Então, para você ter um alinhamento, é fundamental que isso seja feito na empresa. Hermelino, a minha loja é shopping e eu tenho turnos. Então, você tem que organizar a primeira turma, o segundo horário, não é? Qual o horário? Então, você precisa organizar, primeiro, o treinamento de técnicas de vendas. Isso é o que eu chamo de PPT, Programa Permanente de Treinamento. Você tem, hora que termina, você começa de novo. Segundo, padroniza. Tem muita loja que manda a equipe para assistir palestras e cursos, e vai na CDL, vai não sei onde, vai não sei onde, vai não sei onde. Mas acontece que tem gente de tudo que é jeito dando curso aí no mercado. A internet, então, eu sei porque é meu métier. Então, precisa ter um alinhamento, sabe? Senão, os próprios vendedores ficam perdidos. Por quê? Porque você não tem um alinhamento. Qual é a estratégia, qual é a técnica, qual é a escola que você está trabalhando. Porque um fala que não pode falar, posso ajudar. Outro fala que na abordagem você tem que fazer... Percebe o que eu estou dizendo? E aí fica assim, como é comum às vezes vendedores chegarem, eu conversando com vendedores, eles perguntam para mim, menino, eu já ouvi falar que não pode fazer isso, é verdade? Então, no fundo, percebe o que eu estou dizendo? Isso tudo, olha, a experiência me conta, não é? Aliás, aproveitando a própria palavra, quando me dizem assim, o que é experiência de cliente? Experiência de cliente é encantamento, é você entrar numa loja, o vendedor me atender e entender o que eu quero, o que eu valorizo, né? Às vezes a gente entra numa... Cristiano Madureira, um grande abraço, meu amigo. Aí para você e para a turma da Dali, que eu estou acompanhando. Frio estava ontem, ontem eu estava em Rio do Sul, Santa Catarina. Né? Mas voltando aqui, então, encantamento é isso, é você entrar numa loja e você... sabe, encontrar uma vendedora, um vendedor que entende não o que eu quero, mas por que eu quero, o que eu valorizo. Eu valorizo praticidade, eu valorizo status, o que eu estou procurando no produto. Então, eu vendo o mesmo produto com argumentos diferentes, para ter esse domínio somente com técnica. Então, não adianta você sair simplesmente, então não é só treinar, é ter uma preparação, um alinhamento, fazer uma curadoria. Não é? O que é essa curadoria? Uma seleção. Né? Qual é o perfil que eu vou trabalhar? Segundo, prepara o ambiente na loja. Então, eu vou treinar. Eu disse que é PPT, é permanente. Por quê? Porque a gente é como academia. É como se alimentar, é como tomar banho. É uma coisa que você tem que ter uma rotina, uma cultura de asseio. Então, eu tomei banho ontem. Então, não vai tomar hoje? Não é? Percebe o que eu estou dizendo? Então são coisas que você precisa manter, porque teu cérebro vai jogar lá num canto se você não usa, e aí você vai perder performance. E como eu disse, esforço não paga conta, boa vontade não paga conta, resultado paga conta. Não é? O que você precisa para ter esse resultado? Então, trabalhar isso e tirar os mitos dentro da loja, organizar. Essa semana é a semana da abordagem. Então, eu vou preparar aqui 3 dias da semana, 10 ou 15 minutos, nós vamos falar sobre técnicas de vendas. Depois você vai trabalhar produto. Produto chegou, você recebeu o produto, tem que apresentar para a equipe. Eu vejo nas lojas as vendedoras descobrindo o produto na sessão. Que legal, agora chegou isso aqui. Agora a gente... Né? Um abraço, Fátima, muito obrigado. Então, percebe o que eu estou dizendo? Por quê? Porque não é apresentado. Aí eu falo, o vendedor, o lojista, o comprador, visitou feira, fez showroom, atendeu o representante, sabe? Fez todo um desenvolvimento de pesquisa para selecionar os produtos e tal, para ter produto legal. Faz a compra, a mercadoria chega na loja e não é apresentado para o time. Isso não faz sentido, porque quem vai executar, quem vai botar esse produto na mão do cliente é o vendedor, é a vendedora. Tem que treinar, tem que apresentar. Olha, compramos isso aqui, o diferencial, não é? Isso cria autoridade no vendedor quando ele pega um produto, quando ele pega uma calça jeans, fala do tecido, fala do caimento, fala da costura, não é? Do laser que foi aplicado ali para, sabe, aquele detalhe. Isso encanta, cria autoridade e a gente respeita aquela vendedora, aquele vendedor que está apresentando para a gente, não é?
Porque senão fica, o que você acha desse? E esse aqui? E esse aqui? Né? E você pergunta, por que esse aqui é mais caro que esse? Ah, é um modelo. Quando o vendedor responde, é o modelo ou é a marca, o que esse vendedor, o que essa vendedora está dizendo? Não sei. É isso, é simples assim. Não é? Percebe? Por quê? Porque tem um motivo pelo qual um produto tem preço diferenciado do outro. Né? Bom dia, Márcio. Mais de 20 anos, né? Com certeza é uma experiência, né? É uma experiência. Então vamos lá. O que um vendedor precisa saber? Técnicas de vendas, conhecimento de produto e loja. Loja é seção, é reposição, é ajudar a mexer na loja para saber onde estão os produtos, grades de tamanho, de cores, faixa de preço. Isso é fundamental. Então eu preciso conhecer técnicas de vendas. Como? Então a gente vai trabalhando, pega, né? Ah, Armelino, como é que eu treino? Eu vou colocar aqui, ó. Entre em falandodeloja.com.br, falando de loja, e dá uma olhada na minha plataforma, né? Vou fixar aqui. Aqui, ó, falandodeloja.com.br e veja lá a minha plataforma. Eu tenho, né? Agora é fundamental. Precisa ter plano de pagamento, precisa ter um mix adequado de produto, precisa estar precificado corretamente. Então, não é só o time de vendas, percebe? Por isso que eu fiz uma provocação. Às vezes o vendedor não gosta de ter, a gente cobra muito do time de vendas e as outras áreas, não é? Então, precisa ter produto, precisa ter plano de pagamento, precisa ter acompanhamento, precisa de informação, precisa de feedback. A gente tem que ter um quadro aqui, assim, ó, onde todo dia está aqui a meta diária. Né? Eu chego para o vendedor, veja bem, se você pergunta para uma vendedora qual é o seu ticket médio e ela não sabe, veja bem, se a minha meta, eu vou fazer uma conta de botiquinha aqui, como eu gosto de falar. Se a minha vendedora ela está com um ticket médio, por exemplo, de R$200, um exemplo, e ela tem que vender R$1.000 por dia, às vezes ela não sabe. Vamos lá, ela vai trabalhar, fazer conta de botiquim mesmo, tá? Conta redonda. Aí ela vai trabalhar 30 dias, vai ter folga, vai trabalhar os 30 dias do mês. E ela tem que vender 30 mil, por exemplo, tá? 1.000 por dia, só para fazer conta aqui. Aí eu pergunto, como é que está seu ticket? Quanto é que é seu ticket? Ah, eu não sei, vamos olhar. A gente olha lá, ah, olha, seu ticket médio está R$200. O que isso me conta? Que cada vez que você vende, em média, você vende R$200. Quanto que é a sua meta do mês? Ah, é 30 mil. Quanto é que você tem que vender por dia? Ah, eu tenho que vender 1.000. Ok, isso é elementar. Mas aí quando eu pergunto para essa vendedora quantas vendas ela tem que fazer, muitas vezes ela não sabe. Aí eu mostro para ela, não é? Olha, se seu ticket é 200 e você tem que vender 1.000, 1.000 dividido por 200 são 5 vendas. Qual é a sua taxa de conversão? Ela não sabe. A loja não mede, não tem a ferramenta, não dá feedback, não é? Aí, boa vontade de novo, volta para a força bruta, entende? Esse é o problema, é má gestão, é falta de você ter a ferramenta. Ah, Armelino, como que eu controlo taxa de conversão? O que é taxa de conversão? Da quantidade de atendimentos que são feitos, a gente sabe que uma parte você fecha, uma parte você não fecha. Qual é o percentual de fechamento que você tem e quantas vendas você perde? Como é que você controla isso? Uma das maneiras, 100% grátis, é você entrar na minha página e usar meu sistema de controle de tráfego. Está lá, é disponível, é 100% gratuito e eu ainda dou um curso, está lá. Tem um tutorial, como fazer o cadastro de vendedores, motivos de perda de venda, como controlar, né? Você tem que ter os controles para que você capacite o time, você mostre as possibilidades. A gente dá o caminho. Não adianta você pegar e dizer para o vendedor, tem que melhorar suas vendas, você tem que bater meta, você tem que melhorar o ticket. Não é? Vendedor que não sabe trabalhar plano de pagamento, e às vezes é o próprio gestor ou a própria lojista que limita. Para não perder a venda, você faz isso. Ou então coloca comissão diferenciada. À vista, a comissão é assim. A prazo, você baixa a comissão. O que você está fazendo com o seu vendedor, com a sua vendedora? Se você vender a prazo, eu vou te punir. E aí eles ficam com medo. Quem compra à vista, compra pouco. O ticket é baixo. Não é? Então tem que ter plano de pagamento, tem que ter a gestão por trás disso para que você equilibre a loja e dê a ferramenta para o vendedor voar. Percebe? Não é? Como tem aquele ditado, se você quer que o teu vendedor pule do avião, tem que dar o paraquedas, tem que ensinar a usar o paraquedas, tem que mostrar que é seguro, senão não pula, é óbvio, não vai pular.
não é? Tem medo de pular. Não, você está louco, eu vou pular, não é? Percebe? Então, como eu já ouvi vendedor me dizer isso, menino, meu chefe quer que eu pule do avião, mas não me dá o paraquedas, eu não vou, sabe aquela história, tem que vestir a camisa da empresa. Deu a camisa é decente, a camisa é boa, eles vão ter orgulho de vestir, ou eles vão ter vergonha, tá apertada, olha aqui, olha, eu não vou andar com isso aqui na rua. Percebe o que eu estou dizendo? Está entendendo a metáfora? Por isso que eu digo, nem sempre a culpa é dos vendedores quando eles não gostam de treinar. A gente precisa trabalhar a consciência, a gente precisa mostrar que você quer performar em alto nível, você quer ser reconhecido no mercado, você quer ganhar mais comissão, você quer bater meta, você quer o respeito dos seus colegas, você quer ser desejado pelo mercado, não é? Então vamos lá, vamos trabalhar. Eu ouço muito assim, hoje em dia está muito difícil contratar, porque hoje, sabe? E aí quando a gente começa a analisar, a gente vê que um dos maiores problemas está na liderança, né? Por isso que eu sempre insisto, gerente é 80% do resultado de uma loja. Então, o que tem que treinar? Técnicas de vendas. Tem que ter o curso de técnicas de vendas, o processo da venda. Hermelino, mas eu tenho venda ativa e venda receptiva. O que é a venda ativa? A prospecção. Eu preciso ir atrás desse cliente. Ok, quais são as estratégias, as ferramentas que você vai usar para prospectar? Não é? A gente chama de leads, né? Que você vai gerar leads. Como? Né? Às vezes a loja trabalha redes sociais e ninguém atende. E assim por diante. Não prepara, não organiza. Sabe? Quem é que vai atender? Qual é a ferramenta que vai adotar? Não é ficar no meio da loja ou cada um... Percebe? Se você não organiza isso, se você não tem um procedimento, se você não treina o time em cima desse procedimento, não adianta querer que eles sozinhos se organizem. Por isso que uma boa parte da responsabilidade da capacitação da equipe está na gerência, nos gestores que precisam organizar isso. Ter as ferramentas e definir o que é que você precisa trabalhar, o que meu colaborador precisa trabalhar para dominar, para bater meta, não é? Para voar alto, realmente assim. Primeiro, dominar técnicas de vendas. Hermelino, mas tenho experiência, sei vender, então treina. Um jogador de futebol que ganha milhões, também ele não esqueceu como é que joga, como é que bate falta, como é que cruza uma bola, mas treina. Por quê? Porque esqueceu, porque não sabe? Não, para manter a performance. Porque senão eles vão falar, como eu já ouvi, eu parei aqui, eu me machuquei, eu fiquei um tempo parado, aí a cabeça pensa e o corpo não obedece, porque até eu conseguir reagir já me tomaram a bola. Percebe o que eu estou dizendo? É time. O que está faltando? Treinamento. É por isso que eles treinam. Né? Na venda é a mesma coisa. É um encantamento. Então eu tenho que estar com todos os parâmetros, né? Fazer sondagem, identificar o que vai encantar o olho, né? Fazer o olhinho do cliente brilhar, vender, deixar o cliente com vontade de comprar. O que vai encantar esse cliente? Percebe o que eu estou dizendo? Então, isso é treinamento. Agora, preciso conhecer produto, porque senão como é que eu vou demonstrar um produto? Como é que eu vou pegar os aspectos? O que é característica? É aquilo que o produto tem. O que é benefício? É aquilo que a característica que o produto tem faz, entrega. Né? Proporciona para o cliente. Os clientes não compram característica. O cliente não compra uma calça com stretch. Né? O cliente compra o que o stretch faz pelo cliente, o que transforma. Né? Quando a gente pega um produto, o que a gente quer? A gente não quer, eu vou comprar um notebook que tem não sei quantos núcleos, se eu não sei para que serve aquilo, o que aquilo vai me proporcionar, então não adianta falar para mim, isso aqui tem 8 núcleos. E o que eu tenho com isso? Percebe? Então, esse procedimento. Então, é treinamento, né? Técnicas de vendas, conhecimento de produto. Então, por isso que eu insisto. E depois os indicadores. Vamos lá. Quais são os principais indicadores? Eu vou listar aqui para a gente concluir, para a gente começar o nosso dia. Né? Então, vamos lá. Eu anotei aqui alguns principais, né? Eu quero perguntar aqui para você. Me respondam aqui quem que controla e dá feedback e como que você dá feedback para o seu vendedor. Primeiro, taxa de conversão. Quem é que controla? Hermelino, eu controlo. A minha equipe, eu tenho na minha equipe, a média de conversão é X. Taxa de conversão. O que é taxa de conversão? Da quantidade de clientes, quantos fecha, né? E quantas vendas perde. Por quê? O primeiro passo para você mostrar para um time de vendas de onde eles vão tirar vendas é da perda. Perca menos que você cresce. Concorda comigo? Então, se eu descobrir o meu desperdício e por que eu estou perdendo venda, eu fico
cirúrgico para melhorar as minhas estratégias. O que eu preciso treinar mais, dar mais foco para que eu consiga converter mais. Então, primeiro, taxa de conversão, a quantidade de atendimentos e fechamento. O Fernando está me dizendo aqui, ó, taxa de conversão é o volume de atendimentos dividido pelas vendas. Exatamente. A taxa é o contrário, né? Quantas vendas na proporção de atendimento? Eu atendi 10 clientes, fechei 4 vendas. Quanto que é 4 de 10? 40%. Então, minha taxa de conversão é 40%. A loja tem que ter meta. Qual é a média? Não é? E aí a gente começa a analisar. Se eu estou com X% de perda, por que eu estou... A segunda pergunta só cabe a ela. Por que você está perdendo venda? Então, show de bola, é isso. Você tem que trabalhar. Essa é uma das metas. Segunda, ticket médio. Você tem que ter o ticket médio da loja e o ticket médio por cada elemento da equipe. E monitorar e dar o feedback. Agora, não adianta você chegar para um vendedor, para uma vendedora e dizer que ela tem que melhorar o ticket médio. Você tem que trabalhar os fundamentos. O que puxa ticket médio? Claro que, além de técnicas de vendas, além de conhecimento de produto, além de conhecimento da loja, plano de pagamento. Cliente que compra à vista, compra pouco. Cliente que compra à vista quer desconto. Cliente que compra à vista, né, o PA é baixo, né, compra itens de valores mais baixos. Né? Ó, o Fernando está dizendo aqui, ó, isso tem melhorado nossa taxa de conversão. Show, Fernando. Esse depoimento ele é fantástico, porque é exatamente isso. Eu rodo esse país de ponta a ponta, né, mostrando isso. Gente, controla isso aqui, trabalha isso aqui, que você vai performar melhor. É muito desperdício. Quantas vezes a gente vê o cliente dizer, eu saí para comprar e não consegui. Né? Tanto que a gente brinca, eu falo, você quer passar raiva? Sai para comprar, entra numa loja e você vai ver o nível de atendimento. E aí você procura, cadê o gerente? Cadê a gerente? Sabe? Está lá atrás do caixa, está dentro de uma vitrine, está no estoque, sabe? Ou está ali sentado numa mesa, está no escritório, tirando boleto, pagando boleto, sabe? Em funções administrativas, e o time está ali, e aí reclama que não bateu meta, que ganha pouco. Percebe o que eu estou dizendo? É uma guerra, a gente precisa eliminar isso. Então, é com estratégia, é com ferramenta, é com capacitação. Motivação de vendedor, eu falei sempre de 3 áreas de conhecimento. Produto, técnicas de vendas e loja. Né? Esse é um tripé fundamental. E existe um outro que é comportamento. Né? Eu preciso querer. Então, você tem 2 variáveis, o saber e o querer. Então, não adianta eu saber se eu não quero ou eu querer se eu não sei. Eu preciso juntar esses 2 lados. E motivação de vendedor é venda. A vendedora atendeu um cliente, fez aquela venda enorme, nossa, a autoestima vai lá para o teto, ela quer mais, manda para mim que eu resolvo, deixa comigo. Então, percebe? É assim que os vendedores se motivam. Se você quer motivar sua equipe de vendas, não é grito de guerra, não, é venda, ajude a vender. Precisa treinar, como é que está abordando o cliente, como é que está abrindo a venda, como é que está fazendo essa interação com o cliente, como é que está iniciando um processo de sondagem. Que tipo de pergunta é que você está fazendo? Sondagem não é interrogatório. Sondagem é você identificar, é você demonstrar para o cliente que você não quer empurrar qualquer coisa. Você quer entender qual é o problema do cliente para você se propor a resolver. E isso é tudo de bom. Isso é experiência de cliente. Isso é experiência de cliente. A Janaína está dizendo aqui na Itália falta muito treinamento. Italiano é ótimo consumidor. As vendas poderiam ser muito maiores. Exatamente, Janaína. Eu tenho esse feedback. Né? Ontem eu ainda estava conversando com uma pessoa, a diretora de uma empresa, sobre o atendimento na Europa. A gente sabe como é que é. Né? Eu tenho clientes em Portugal que comentam, que me dão esse feedback. Melino, a gente ainda sofre muito. Não é? Aqui no Brasil a gente não precisa, é a mesma coisa. O italiano é um ótimo designer, não é? Mas e os negócios, como é que são? Então é muito desperdício. A gente precisa faturar, a loja precisa faturar e o vendedor precisa vender e o cliente quer comprar. A gente precisa juntar essas coisas. Isso está muito mais à nossa disposição, não é? Ó, a Servipa entrou aqui, estava ontem lá com a galera da Tidas, que é do grupo. Né? Então, exatamente a Janaína está dizendo, aqui não existe o atendimento wow, aquele que é o encantamento, que faz o olho brilhar, diz assim, eu só vou comprar aqui agora, descobri uma vendedora, descobri uma loja, sabe? É isso que os clientes querem, a gente gosta. Então, ou seja, em resumo,
É fundamental trabalhar técnicas de organiza, sabe? Entra aqui, ó, falando de loja. Eu não sou o único, mas aqui está à disposição. Taxa de conversão. Eu dou um sistema 100% gratuito. Menino, mas eu queria sofisticar um pouco mais. Eu queria medir o tempo médio de atendimento, o tempo médio que o meu vendedor passa em atividades de não venda. Ou seja, eu quero sofisticar um pouco mais, quero indicadores mais técnicos. A gente tem parceria, listavez.com. Né? Então tem lá a ferramenta que fica disponível para você. Né? Então você tem a opção 100% gratuita e você pode sofisticar, começa utilizando, e isso é caro, é aquilo que não te dá retorno, não é? Então investir nisso é que vai proporcionar os resultados que a gente precisa. Então é fundamental ter esses controles e depois dar feedback, né? É comum, eu entro em loja, tem vendedora que chega para mim, vendedora, chega para mim e fala, tá, menino, eu sei, o ticket médio, tá, mas, sabe, tipo assim, e aí, né? O que isso impacta, o que tem a ver? Então, é falta de cultura, é falta de explicar, de mostrar, olha, se você tem um ticket médio de R$100, como é que está seu ticket quando você vende à vista? Não sei. Aí eu pergunto para o gerente, como é que está seu ticket médio por plano de pagamento? Não controla. Não controla nem para si. Como é que vai passar feedback para a equipe? Dizer assim, olha, você precisa focar mais nessa venda, trabalha plano de pagamento. Olha, essa caneta custa R$100, né? Não, ela custa 10 pagamentos de R$9,90, por exemplo. Né? Quando você chega para um cliente, que ele olha, ele vai falar assim, puxa vida, realmente, então eu acho que eu vou levar o marca-texto também. Então eu acho que eu vou levar... Percebe o que eu estou dizendo? Por quê? Porque o cliente percebe que pode comprar. Então, eu trabalho, eu entendo o que o cliente gosta, não é? Eu demonstro os produtos adequados, né? Que se encaixam com os desejos do cliente, eu destaco aquilo que faz o olhinho do cliente brilhar, porque eu entendi necessidades e desejos, eu tenho uma técnica como demonstrar e tenho um plano de pagamento matador. Não tem como não ser bem sucedido. Concorda comigo? Concorda comigo? Né? Berê Calçados, um grande abraço, Marilene. Então, veja bem, é fundamental e isso compete aos gestores. Está aqui, ó, técnicas de vendas, né? Produto chegou, você apresenta, faz uma reunião rápida. Gente, ó, a gente recebeu isso aqui, o diferencial aqui está o tecido, está o corte, a tecnologia desse produto é essa, ele entrega para esse perfil de produto, para esse perfil de cliente, combate esse tipo de concorrente. Percebe? Então, a gente vai profissionalizando. Por isso que eu falo que não é dom. Dom não cai do céu. Isso é aprendizado, é treinamento, é exercício. É dessa maneira que a gente otimiza. É como eu falo, eu não gosto de treinar, mas eu gosto de bater meta. Então, vem cá, vamos participar aqui. E isso passa a ser prazeroso. Tem loja que os vendedores entram em contato comigo, assim, Melino, fala com o meu gestor, parou de treinar, a gente estava indo tão bem, sabe? A gente usava o sistema de controle de tráfego, agora parou e aquilo me ajudava. Percebe que não adianta só ficar cobrando. Ok, vamos concluir aqui os indicadores. Taxa de conversão, ticket médio geral, ticket médio por plano de pagamento, tem que controlar. Quando você vende em 2 vezes, em 3 vezes, em 4 vezes, quanto é o ticket? Né? E aí você vai olhar exatamente como alavancar. Porque o que isso me conta? Produtividade. Produtividade não é botar necessariamente, na absoluta maioria das vezes, não é botar mais cliente dentro da loja. É aproveitar melhor o cliente que já entra na sua loja, em 2 vertentes. Converter mais. Para isso você precisa monitorar sua taxa de conversão. Segundo, melhorar ticket, o aproveitamento. Quanto é que o cliente gasta quando ele compra na sua loja? Como trabalhar essas 2 vertentes? Né? E isso está 100% da porta para dentro. Depende de gestão, de acompanhamento, de feedback e de treinamento. De acompanhar com o time. Quando você faz isso, o time engaja. Quem não gosta de bater meta? Quem não gosta de fidelizar cliente? Quem não gosta de melhorar suas comissões? Percebe? Então, por isso que eu digo, não dê treinamento, dê condições de melhoria de resultado. Isso eles querem. Então, quando eu pergunto, quer bater meta? Quer ganhar mais? Isso eles querem. Então, concluindo que está estourando o nosso tempo aqui, e eu tenho uma reunião agora agendada, então vamos lá. Qual é o percentual de venda à vista, venda a prazo? A gente precisa definir isso, acompanhar e dar feedback. Os básicos, PA. O que é PA? Eu sei que tem gente que às vezes não sabe na linguagem. O que é PA? Peças por atendimento. Né?
O teu time está colocando em média quantas peças quando vende? Isso tem que ter meta, que é a venda adicional, a venda complementar. Então a gente precisa trabalhar como colocar. Não é assim, mais alguma coisa? Vamos ver mais alguma coisa? Não é assim, tem técnica, né? A técnica tira a pressão da venda. Olha, só para você ter uma ideia, vem cá, deixa eu te mostrar. Não quero te vender, só para você conhecer a hora que você precisar, porque isso aqui complementa o que você está levando, né? Aí o cliente vai, porque quando o vendedor fala assim, só para te mostrar, não quero te vender. Quando eu digo não quero te vender, você vem. Por quê? Ah, tá. Né? Porque quando a gente quer vender, o cliente se defende. Então, a reação natural do cliente, quando há uma certa pressão dos vendedores, é rejeitar. É dizer assim, não, é só isso, tal. Percebe o que eu estou dizendo? É culpa do vendedor? Não, é culpa do gerente, que não treina, que não ensina, que não capacita para mostrar a possibilidade. Concorda comigo? Vocês concordam comigo? Como fazer isso? Está aqui, ó. Está aqui a solução falando de loja.com.br. Entra lá, tem os cursos tem o Exclusive Premium, que é o pacote completo, para que você possa comprar corretamente, precificar corretamente, porque muita gente fala assim, menino, mas como é que eu vou vender a prazo? Porque aí eu vendo, não recebo, tenho que repor a mercadoria, tenho que pagar as contas e meu fluxo de caixa. Isso é falta de gestão, porque você não conhece, não sabe como estruturar, não é? Organizar, puxar um DRE, fluxo de caixa projetado, precificar corretamente, saber seu ponto de equilíbrio. Então tem toda uma parte de retaguarda. Por isso que eu digo, muitas vezes, não adianta só cobrar o time de vendas. É um conjunto que vai fazer com que você performe em alto nível, atinja os seus resultados. Concorda comigo? É isso, esse é o caminho das pedras. PA, valor médio do item vendido, venda por departamento, venda à vista, venda a prazo, ticket médio por plano de pagamento, diferença entre o primeiro e o último. Para que você. Então são indicadores. Menino, como é que eu trabalho isso? Elege 3 no mês e foca. Esse mês nós vamos trabalhar taxa de conversão, nós vamos trabalhar ticket médio por plano de pagamento, nós vamos trabalhar PA, por exemplo, né? Peças por itens por venda, né? Que são consequência, porque se colocar mais itens, o ticket sobe, é óbvio, né? E se você tem um plano de pagamento adequado, o cliente aceita mais. E aí você trabalha técnicas de vendas, conhecimento de produto, né? Faz gincana dentro da loja para, vamos lá, vamos ver, eu preciso de uma camisa de tal, né? Perfil, fulano, vamos lá, que opção que você me traz? Quantas opções quando você vai no estoque você traz para o cliente? E assim, você vai, percebe? Fica legal, é gostoso, é divertido e isso faz com que a gente consiga prosperar. Concordam comigo? Sim ou não? Coloquem sim aqui para mim que eu vou encerrar. A gente precisa encerrar, né? Já vai dar 9 horas e a gente precisa voltar ao trabalho. Eu tenho reunião agora também. Então vamos lá. Todos esses indicadores, então técnicas de vendas, conhecimento de produto, conhecimento da loja, feedback, não é? É isso. Eu tenho certeza que se você fizer isso, né? Como todo mundo está dizendo aqui, sim, é isso. Dá foco aqui, né? A gente não vai atender o mundo inteiro. A gente só precisa atender os nossos clientes, fazer a nossa carteira de clientes, fidelizar os nossos clientes. O que fideliza cliente, né? Obrigado a vocês, tá? Por ficarem aqui, por a gente trocar ideias com vocês, isso é fantástico. Eu vou deixar salvo aqui, vai ficar essa semana salvo aqui a live e depois eu deixo salvo lá no meu YouTube. Muita gente me segue aqui pelo Instagram e não me segue no YouTube. O YouTube a gente deixa as playlists organizadas, tem 800 vídeos lá, ok? Então é isso, esse é o caminho das pedras. Pode ter certeza, investe nisso, que o retorno é doce, é saboroso. Concorda comigo? Então é isso. Um abraço, sucesso e até a próxima live. Eu vou confirmar se eu faço na quinta à noite ou na sexta de manhã. Vocês gostaram desse horário? Digam para mim aqui rapidamente. Obrigado a você, Marilene. Que legal. Muito obrigado a vocês todos. A loja Top Fashion, legal. O João Fernando, a Marilene, Charme Modas. Gisele, muito obrigado por ter ficado a live toda aqui. Que legal. Fico feliz, viu? Então é isso. Gente, aí vocês me digam, tá? Manda para mim no direct ou comentem abaixo se vocês preferem à noite ou de manhã, se esse horário fica legal, né?
Grande abraço, Sol. Eu que agradeço, eu que agradeço. Um beijo no coração, sucesso para vocês. Fui.